Obrigada por se juntar à Igreja Amor e Vida. É um prazer ter você aqui conosco. Se você deseja contribuir financeiramente, a conta da nossa igreja e CNPJ estarão aparecendo aqui embaixo. Visite-nos em www.igrejaamorevida.com.br. Esperamos que você seja edificado através dessa mensagem. Primeiro culto, no dia da palavra profética, no culto da visão, o pastor veio trazendo a revelação para nós, que essa glória maior, que esse tempo de glória maior para nós, é um tempo de transformação e revelação. Amém? Você estava aqui? No segundo dia, ele trouxe uma ministração para nós, onde o Senhor ele estava quebrando todo o jugo do medo. Ele estava quebrando o medo, colocando por terra o medo. Lá em Isaías 54:14, fala da justiça, dessa consciência de justiça, que nos deixa longe da opressão, que mantém a opressão longe dos filhos. Quem está aqui? No terceiro dia, a pastora Shirley veio falando da festa. Aliás, eu preciso mandar um beijo para ela, que ela falou para mim que eu tinha que mandar um beijo para ela. Pastora querida, te amo, um beijo. Eles saíram de férias hoje, não é? Pastor Gustavo, pastora Shirley, pastor Douglas, pastora Ju. Eles saíram de férias hoje, férias merecidas, amém, queridos? São apenas 2 semanas. Logo, logo eles estão de volta e eles terão com certeza que eles já tiveram até aqui, amém? Será um tempo maravilhoso para eles. Você crê nisso comigo? Amém, aleluia. E ela veio falando lá em Efésios capítulo 1, versículo 18 e 19, sobre a festa da salvação. Ela veio dizendo para nós que nós somos casa de Deus, e a gente precisa se lembrar disso o tempo todo, que eu e você somos casa de Deus, que na antiga aliança, Deus era colocado dentro de uma arca, se é que isso é possível, mas uma arca, ela representava a presença de Deus. Hoje, você carrega a presença de Deus. Você é essa casa que carrega Ele, aonde você for, amém? E ela disse para nós que o Senhor não criou um homem incapaz de conhecê-lo. E nessa quinta-feira, ela veio trazendo uma ministração, ela deu uma aula sobre o caráter de Deus. E ela estava falando sobre o relacionamento, que o homem foi criado para ter relacionamento com Deus. O desejo do Pai, sabe, queridos, é ser conhecido. E ela disse para nós, olha, lá em Hebreus, capítulo 1, o Senhor diz assim, começa dizendo 1 ao 3, que no princípio Ele falou através dos pais, Ele falou pelos profetas, Ele falou de diversas maneiras. E um Deus que fala tanto e de tantas formas, é porque Ele quer ser conhecido, sim ou não? Ele quer ser ouvido. Amém? E hoje a gente vai falar sobre esse relacionamento com Ele. E o que esse relacionamento pode fazer na minha e na sua vida. Amém? Aleluia. E que esse relacionamento, ele começa em amar a vontade de Deus para minha e para a sua vida. Aleluia. Abre lá sua Bíblia comigo. Deus é bom. Abre comigo em Jeremias, capítulo 29. Deus é maravilhoso. Sabe, a gente gosta bastante do versículo 11, porque ele diz verdades maravilhosas para nós, que diz assim, porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual vocês anseiam. Mas aí, quem sabe que depois do versículo 11 vem o 12? Pois é, e diz assim, naqueles dias, diga hoje, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei.
Se me buscarem, de todo o coração me encontrarão. Serei encontrado de vocês, diz o Senhor. E aí eu estava lendo esse texto e eu falei, meu Deus, Ele quer ser encontrado. Ele quer ser encontrado por mim e por você. E Ele promete, eu serei achado. Mas Ele diz assim, quando vocês me buscarem de todo o coração. E aí isso me ensina que é quando eu buscá-lo, quando você lê outras traduções, você vai entendendo isso, é quando eu estiver buscando a Ele. Porque eu quero simplesmente estar com Ele. Nós pegamos textos como esses e está tudo certo. Nós usamos, lemos e cremos neles para falar de coisas, não é? Para dar base às nossas orações a respeito de coisas e de situações que nós queremos que o Senhor mude, que o Senhor faça alguma coisa, a respeito das intervenções que nós queremos do Senhor na nossa vida, sim ou não? E isso está corretíssimo, viu? Mas quando eu li esse texto, o Senhor me falava sobre o querer estar com Ele. Sabe, aquela oração que você simplesmente, aquele tempo que você simplesmente para orar porque você quer estar com Ele. Sabe aquelas pessoas que a gente ama e a gente simplesmente quer estar perto? Sim ou não? Tem pessoas que a gente ama e a gente adora estar perto, não é? Simplesmente estar por perto. É bom saber simplesmente que aquelas pessoas estão ali, que a gente ama e a gente sabe que elas nos amam, não é? E é um prazer estar perto, não precisa nem falar. É assim ou não é? É assim com você também? É um descanso para nós saber que aquelas pessoas estão por perto. E se a gente tem coisas para conversar, então, melhor ainda, não é não, pastora? Boas risadas para dar junto, melhor ainda. O querer estar perto. E quando o Senhor falou comigo nesse texto, Ele falava sobre isso. Este é o tempo de querer estar perto, de se aproximar de mim, porque você simplesmente quer estar perto de mim, de se aproximar de mim, porque você simplesmente quer estar perto de mim, quer saber o que eu penso a seu respeito. Aleluia. Simplesmente porque você ama a minha vontade. Aleluia. 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 Dá glória. Aleluia. 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 Obrigada, querido. Deus é bom. Deus é bom, maravilhoso. Aleluia. Sabe, existiram alguns homens na Antiga Aliança. Eu gosto de falar do pessoal da Antiga Aliança. Sabe por quê? Porque eles fizeram coisas tão extraordinárias e eles não eram nascidos de novo. Eu sempre olho para isso e eu falo, homens que tinham que se relacionar com Deus por meio de rituais, não é, pastor? Mas eles fizeram coisas tão extraordinárias, e aí eu digo para mim mesma, o que é que eu não posso fazer?
Né? Abre lá em Gênesis capítulo 6. Aleluia. 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 Lá no versículo 9 diz assim: esta é a história da família de Noé. Noé era um homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. É tudo que se sabe sobre Noé. Eu achei muito engraçado. Eu estava lendo, eu falei, mas como assim? Essa é a história de Noé. Noé era um homem íntegro, justo, bom, gerou 3 filhos. Pronto. Noé andava com Deus. Mas como assim, gente? Ele começa dizendo, essa é a história. Né? Aí você se prepara para ouvir uma história. Noé andava com Deus. Mas o homem que andava com Deus, esse Noé que andava com Deus, numa terra e num tempo onde a palavra diz que a corrupção do gênero humano era tão grande, que Deus havia anunciado que vinha aí um dilúvio. E ele chega para esse homem, para esse Noé, justo, íntegro e bom, no meio dessa geração corrupta, e o Senhor diz a ele para construir uma arca, e ele simplesmente obedece e constrói a arca. E é interessante, né? Porque todo o povo daquela época foi condenado. E o padrão foi Noé, um homem justo, íntegro e bom, que andava com Deus. O padrão para a condenação de toda aquela geração corrupta foi Noé, um homem. E aí você pode me dizer, ai pastora, mas é tão difícil hoje em dia. Difíceis são as desculpas que a gente arruma, né? De engolir as desculpas que a gente arruma. Isso é difícil. Porque a palavra está dizendo ali que o gênero humano havia de todo se corrompido. Tanto que o mundo foi condenado. E só Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas deles é que viveram. Então, de fato, toda aquela geração foi condenada. Entende? E o padrão usado para isso foi Noé. Mas lá no capítulo 5, aleluia, aleluia, de Gênesis, versículo 21 diz assim, volta ali comigo um pouquinho. Aleluia. Vamos ler o 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus e teve filhos e filhas. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o havia tomado para si. Existem outros homens na Bíblia que andaram com Deus. Mas a Bíblia conta as histórias deles. De Davi, o próprio Deus diz: Davi andou na minha presença. Mas desses dois homens, Enoque e Noé,
A palavra só diz isso. Andou com Deus. E de Enoque, ela diz, ele já não era. Deus o tomou para si. E aí, pensando nisso, que eu dei um tema para essa noite. Você quer saber? Coloca ali para mim, meninos. Aleluia. Tá aí? Aleluia. Mistério de Jeová. Amém? Vamos lá. Se vocês encontrarem, vocês colocam aí, tá bom? O tema dessa noite é não mais eu. E esse é o tempo, queridos. Esse é o tempo para mim e para você, do não mais eu. E quando eu li esse texto, que já não era, Enoque já não era, aí essa palavra veio ao meu coração. Não mais eu. Porque se eu e você morremos com Cristo, e nós morremos com Cristo, e ressuscitamos com Ele, agora é Cristo quem vive, amém? Se você é igreja, é corpo de Cristo, quem vive através de você é Cristo. Não mais eu. Não mais eu. E eu fico pensando, meu Deus, mas que homem é esse? Que homem é esse? Como é que era a vida de um homem? Como é que podia ser a vida de um homem que o Senhor o toma para si? A média de vida era de 950 anos naquela época. Enoque viveu 300 e pouco. Porque Deus o tomou para si. Enoque andou tanto com Deus, pastor, tanto com Deus, o Senhor o amou tanto, e ele amou tanto a Deus, que Deus simplesmente o tomou. Vem logo, Enoque, vem logo. E lá em Hebreus diz que ele foi transladado para não ver a morte. Vem logo, Enoque. Você precisa estar aqui. Você precisa estar aqui. Aqui em cima. Aqui onde você e eu estamos. Assentados com Cristo. À destra do Pai. Olhando tudo de cima. Amós 3:3 diz assim: andarão dois juntos se não houver acordo? Dá para andar com alguém com quem eu não concordo com as ideias? Não concordo com as coisas que o pastor Flávio fala, não concordo com as coisas que ele faz. Tem um ditado que diz por aí, diga-me com quem andas que eu te direi quem és, né? Eu digo assim, diga-me com quem andas que eu vou te dizer, que eu vou pensar se eu vou também. Entendeu? Diga-me com quem você está andando, que eu vou pensar se eu vou também com você. Amém? Esse é o tempo do não mais eu. Aleluia. É tempo de amar a vontade do Senhor para a minha vida. E a única maneira de eu saber qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Existem coisas, queridos, que a palavra ela fala claramente o que é vontade do Senhor para mim e para a sua vida. Mas existem coisas das quais a palavra não fala. Acerca da sua vida individualmente, a palavra não fala. E eu só vou descobrir o que é que Deus está pensando de fato ao meu respeito, se eu andar mais próximo dele. Então este é um tempo, e na própria palavra profética está escrito, de um andar mais perto de Deus. Um tempo de uma consagração maior ao Senhor. E consagração, ela implica em algumas coisas. Em abrir mão da minha vontade, por exemplo. Não é? E a gente vai falar sobre isso. Me consagrar mais a Deus
descobrir os planos do Senhor para a minha vida. O que é que Ele realmente quer de mim? Isso demanda de vontade de estar próximo dEle, de buscar. Mas a certeza que eu tenho é de que eu vou encontrá-lo sempre que eu buscar. Você está aqui? Eu me lembro que alguns anos atrás, uns 3, 4 anos atrás, uma menina de 12, 13 anos, ela disse para mim que ela estava orando. E ela estava perguntando para o Senhor qual era a faculdade que ela ia fazer. E eu fiquei olhando assim para ela. Falei, eu estou orando, pastora, perguntando para o Senhor qual é a faculdade que eu tenho que fazer. Falei, mesmo? Por quê? Pastora, Deus tem um plano na minha vida. Eu estou falando de uma menina de 12, 13 anos. Pastora, Deus tem um plano na minha vida. E se Ele tem um plano na minha vida, certamente Ele já pensou também numa faculdade para mim. Sim ou não? Falei, Então eu tenho que saber qual é, para que não atrapalhe o plano de Deus para a minha vida. Falei, aleluia, Jeová. Aleluia pelas crianças e adolescentes. Falei, é verdade, você tem toda a razão. Você está coberta de razão. Ore mesmo e pergunte para Ele, porque Ele vai lhe contar. Se Deus tem um plano na minha vida, eu tenho que ter uma profissão, uma faculdade, que não vai atrapalhar, muito pelo contrário, vai ajudar o plano dEle na minha vida. E certamente Ele já pensou em uma. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas 22, versículo 39. Aleluia. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Diz assim: como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração, voltou aos discípulos e encontrou-os dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e orem, para que vocês não caiam em tentação. Aleluia. Tem um outro texto em que ele diz: porque o espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. E as pessoas usam essa história de que a carne é fraca para todo tipo de desculpa, para fazer todo tipo de bobagem. Mas aí é estranho, né? Porque se eu caio nessa, então a carne não está tão fraca assim, né? Sim ou não? O Espírito, na verdade, o Senhor está dizendo que o Espírito ele está pronto, ele tem vontade de amar a Deus, ele ama a Deus, ele tem vontade de estar na presença de Deus. O seu Espírito, na verdade, ele quer orar. O seu Espírito, o meu Espírito, ele na verdade, ele quer a presença de Deus, ele ama a presença de Deus. Mas a carne, queridos, ela vai sempre pender para vontades que não são do Senhor. O Espírito está pronto, mas ore para que vocês não entrem em tentação, porque a carne é fraca.
A carne quer ficar em casa dormindo. A carne quer ficar em casa assistindo televisão. A carne quer chutar o pau da barraca. Ela quer. Não é verdade. Ela quer. O seu espírito está pronto. Então ore para que vocês não entrem em tentação. Aleluia. Mas sabe, o Senhor, Ele está ali dizendo para Deus: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E diz que ele ora por 3 vezes, e ele diz: se possível, passa de mim esse cálice. Ei, querido, Jesus sabia exatamente quem era. E aqui veio. Mas nesse momento, a palavra diz que ele estava angustiado. Ele se despiu da sua glória. Depois de uma eternidade, ele viveu durante toda a eternidade com o Pai. E aí ele se desce da sua glória, ele vem à terra para viver como você e eu, como um de nós, não é? E quando está chegando o momento da crucificação, o momento em que todos os pecados de toda a humanidade virão sobre ele, da humanidade que já havia existido e de toda a humanidade que veio depois dele e de toda a humanidade que ainda virá. Todos os pecados, os meus, os seus, os que a gente já cometeu no passado e aqueles que pode ser, não devemos, mas pode ser que aconteça, que cometamos aqueles erros, aquelas falhas, até o final da nossa vida. Todos já foram levados na cruz do Calvário. E vai chegando esse momento em que todos os pecados virão sobre ele. E isso vai fazer separação, de fato, entre ele e o Pai. E ele fica angustiado até a morte, ele diz: minha alma está angustiada. Isso me mostra que ele tinha uma vontade que não era essa, que poderia não ser essa. E ele pergunta ao Pai: tem outra maneira? Ele de fato queria salvar a mim e a você. Ele veio para isso. Mas ele pergunta ao Pai: tem outra maneira de fazer isso? Não? Tá bom. Então seja feita a sua vontade. Ele viveu uma vida consagrada ao Senhor. E uma vida de consagração pode ser que, em alguns momentos, não sejam muito agradáveis. Não é? Até em pequenas coisas. Pode ser que um belo dia você esteja escalado para alguma atividade aqui na igreja, mas você está cansado e está com uma vontade enorme de ficar em casa, porque você trabalhou o dia inteiro e você está cansado. E às vezes as pessoas dizem para mim: pastora, mas tem marido, tem filho, tem isso, tem trabalho, a correria, o dia a dia, papapá. E eu digo: pois é, tem tudo isso, e Deus ainda te deu um chamado, né? Te chamou. Olha, Ele é tão bom. Ou será que Ele não sabia disso? Será que Ele não sabia disso, não? Quando deu? É sinal de que você é totalmente capaz de lidar com tudo isso. Porque Ele capacitou você para lidar com tudo isso. Sim ou não? E acredito também, que foi Ele quem lhe deu tudo isso. Todas essas atividades. Não é? Porque afinal de contas nós somos filhos, e os filhos são guiados. Amém? Aleluia. Vamos continuar aqui. Abre lá em João capítulo 6. Versículo 38.
Jesus, ele diz assim: olha, eu desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas que os ressuscite no último dia. João 12, 27. Aleluia. E aí ele diz assim: agora o meu coração está perturbado. Jesus dizendo: perturbado? É, Jesus está dizendo: agora meu coração está perturbado. E o que eu direi? Pai, salva-me desta hora? Não. Diga não. E aí ele diz: eu vim exatamente para isto, para esta hora. Jesus sabia exatamente para que ele tinha vindo à terra. Mesmo quando ele vai diante do Pai e diz: olha, se for possível, passa de mim este cálice. Ele sabia que ele tinha vindo para salvar a mim e a você, queridos. Eu vim exatamente para isso. Era isso que ele estava dizendo. Aleluia. João 18, vai lá. Aleluia. 37. Então você é rei, disse Pilatos. E Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. A convicção nele, a convicção de uma vida consagrada ao Senhor, ela saltava cada vez que ele era pressionado. Era isso que saltava para fora. Era isso que ele mostrava para as pessoas. Eu vim para isto. É por isso que eu estou aqui. Sabe, é essa convicção. E nesse tempo de glória maior, e que nesse tempo de transformação, porque o Senhor disse para nós que esses primeiros 6 meses são tempos de transformação para a nossa vida, essa convicção de quem você é e de que você veio fazer aqui, é que ela precisa estar muito firme no seu coração e no meu. E ela está. Amém? Você está aqui? Aleluia. Aleluia. Lá em Filipenses capítulo 1, versículo 6, o apóstolo Paulo diz, vamos abrir. Aleluia. Filipenses. Aleluia. 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 Eu estou plenamente convicto, tenho certeza, de que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia em que Cristo voltar. Essa convicção que tinha no coração do apóstolo Paulo, ela precisa estar muito firme, muito latente no meio do seu coração, querido. Eu estou bem certo, eu estou plenamente convicto. Uma vida de consagração ao Senhor, uma vida andando com Deus, ela precisa estar cheia desta convicção. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que aquele que começou uma boa obra na minha vida, ele vai completar. Eu sei o Deus no qual eu tenho crido. Eu sei quem é o Senhor da minha vida. Porque no momento que a pressão chegar, e ela vai chegar, querido. Enquanto nós vivemos nessa terra, as pressões elas chegarão. É uma convicção como essa que vai dizer: Senhor, seja feita a sua vontade, não a minha. Eu sei quem você é. Eu sei que se você quiser me livrar, você me livra. Mas se você aqui, está tudo bem também. Está tudo bem também. Eu sei o Deus no qual eu tenho crido. Lembra daqueles rapazes na fornalha, lá diante de Nabucodonosor?
Olha, rei, se Deus quiser nos tirar daqui, nos livrar da sua mão e da sua fornalha, Ele é Deus, está tudo bem. Viu? E se Ele não quiser nos livrar, está tudo bem também. Mas diante de você, a gente não se dobra. Você está aqui? Isso é uma vida de andar com Deus, querido. Isso é uma vida de andar com o Senhor. Aleluia.